Amém? Quem trouxe Bíblia já fica com ela aí na mão, porque nós vamos passear bastante em alguns versículos. E há alguns dias atrás, eu sempre digo, né? Parece até chavão. Eu sempre falo, olha, Deus me deu uma palavra X e ficou trabalhando essa palavra no meu coração. E há umas 2 semanas que vem muito essa palavra, enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos de encher. E Deus foi colocando algumas coisas no meu coração para estar falando para a igreja. Até eu falei para o pastor, eu falei, Pinho, é tanta coisa que Deus tem colocado que 1 hora vai ser pouco para falar. Mas eu vou falar 1 hora, não se preocupe, eu não vou me estender. Mas é tanta coisa que o Senhor vai colocando e você tem que fazer enxugar. Mas eu creio que aquilo que Deus colocou para falar nessa 1 hora vai nos edificar como igreja e como filhos de Deus. Amém? E eu queria estar iniciando com um versículo, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Que barulho é? Lá fora? A partir do versículo 1. Diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Então aqui fala sobre João Batista, né? Ele era primo de Jesus e, segundo está lá no livro de Isaías, viria alguém preparar o caminho para quando Jesus, o Salvador, o Messias, viesse à terra. E aqui fala, esse é aquele, quer dizer, João Batista, que foi anunciado lá no livro de profeta Isaías, né? Preparem o caminho para o Senhor. E o ministério dele foi preparar o caminho para o Senhor, para a vinda de Jesus. E aqui, vamos lá para João, capítulo 14. Aí Jesus já tinha se manifestado. Volta. Não é João, não, é Mateus capítulo 3, onde nós estávamos. Tem outro versículo para a gente estar lendo. São muitos, é por isso que eu estou me... Mateus capítulo 3, então fala no versículo 1 ao 3 que João Batista estava preparando o caminho. E no versículo 11 diz, é João Batista falando, desse mesmo capítulo 3, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar a sua sandália. Ele os batizará, ele quem? Jesus, né? Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista estava preparando o caminho e ele fala, eu vos batizo com água. Diz do batismo, né? O que nós fazemos quando nós entregamos nossa vida a Jesus. E aqui, muitas vezes, tem igrejas que, né, vamos abrir um parênteses, que muitas vezes não crê no batismo no Espírito Santo, no orar em línguas, no enchimento do Espírito Santo. Mas aqui está muito claro, João Batista fala, eu batizo com água para arrependimento, mas virá alguém maior do que eu, e ele não é digno, eu não sou digno de levar as sandálias. Ele está falando, ele é poderoso, ele está muito acima de mim. E ele os batizará com o Espírito Santo. É interessante quando nós descemos as águas do batismo, o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de nós. Então, muitas vezes nós podemos pensar, mas para que eu preciso de outro batismo? Esse batismo com fogo, esse batismo com o Espírito Santo, que é o que Jesus nós vamos ver mais para frente, ele vai encaminhar para nós, é um batismo de poder. Então, o batismo nas águas é para arrependimento, para você declarar, né, diante da igreja, diante do inferno,
diante de Deus, que você, a partir de agora, vai ser conduzido por Jesus Cristo. Amém? E aí, vamos lá. João, agora sim. João, capítulo 14, versículo 15. Versículo 15. Aqui Jesus está dando uma promessa, né? Ele ainda está junto aos discípulos. Ele diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Então aqui ele está dando a promessa que ele... Porque o que acontece? Os discípulos sabiam que Jesus ia para a cruz, que Jesus ia morrer. E imagina o desespero deles. O que vai ser de nós agora? Quem é que vai caminhar conosco? Quem é que vai nos ensinar? Como é que nós vamos fazer? E Jesus fala: eu rogarei ao Pai e ele vai enviar o Espírito Santo. E ele fala, aqui ele fala, ele lhe dará o outro conselheiro. Quer dizer, havia um conselheiro que era Jesus. Mas ele enviaria outro. Quem é? O Espírito Santo. Para estar com vocês para sempre. O mundo não pode conhecer, porque não vê nem o conhece. Mas vocês conhecem, olha isso. Pois ele vive com vocês e estará com vocês. Algum tempo atrás nós pregamos sobre o Espírito Santo e eu falei, o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa que muitas vezes nós, quando oramos, falamos mais com o Pai, que é Deus, Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, mas muitas vezes nós nos esquecemos de ter essa comunhão com o Espírito Santo, o Espírito que habita dentro de nós. Então, Jesus, João Batista profetizou, aqui Jesus confirmou, e aí, o que acontece? Vamos lá para Atos capítulo 1. Aqui Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e no versículo 4 e 5, né, quando ele ressuscita e aparece no meio dos discípulos, ele diz, versículo 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, né, deu-lhes... Vamos abrir um parênteses aqui, né? Jesus tinha morrido, nós vamos, da mesma forma, né, ter um corpo glorificado quando Jesus voltar, e em nome de Jesus nós vamos com ele. Acho que a gente vai comer, né? Porque Jesus estava comendo, né? Me veio agora. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe essa ordem. Prestem atenção, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, olha lá, que ele já tinha falado em Lucas, antes de morrer, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, ele diz claro, João Batista já tinha profetizado, eu também falei, e ele fala, mas esperem, não saiam até que venha o Espírito Santo. Então, aqui no versículo agora, versículo 8, que nós lemos, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Por que Jesus disse isso? Porque até aquele momento, os discípulos ainda não estavam sendo usados por Deus. Até aquele momento, Pedro teve medo de falar que era seguidor de Jesus. Teve medo de andar sobre as águas. Então ele fala, mas vocês já são batizados nas águas, mas vocês vão receber algo. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vocês. E aí, aqui na parte A do versículo 9, desse mesmo Atos 1, tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu das vistas deles. Então, o que está dizendo aqui? Que Jesus, as últimas palavras de Jesus aqui na terra foi que o Espírito Santo seria derramado sobre nós.
as últimas palavras dele. Olha o cuidado que ele teve, não só com os discípulos, mas conosco também. Ele não nos deixou, em outra passagem, diz que ele não ia nos deixar órfãos, que ele não ia deixar os discípulos órfãos, que ele enviaria o Espírito Santo. E aí o que acontece? Essa promessa que ele já tinha dito aos discípulos lá, quando ele estava vivo, e depois ele confirmou, depois que ele se ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e fala: espere aí, vai vir o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. E isso se cumpre. Lá no dia de Pentecostes, capítulo 2, que todo mundo conhece essa passagem, eu creio. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então, a Bíblia está dizendo que algo aconteceu naquele lugar que jamais os discípulos tinham experimentado. O poder de Deus desceu sobre eles e eles ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E é interessante que não foi algo desapercebível. Quando o poder de Deus veio, o que aconteceu? Quando o Espírito Santo veio, ele veio acompanhado de manifestações. Primeiro, no versículo 2 diz assim: o som veio como um som de um vento muito forte. Ou algumas versões diz, um vento impetuoso. O que o Senhor está dizendo aqui através da palavra? Que muitas vezes, quando o Espírito Santo vem, quando ele nos enche, pode haver ou não manifestações visíveis. A pessoa, quando está cheia do Espírito Santo, eu já vi muitas pessoas tendo, manifestações diversas. Há aqueles que começam a chorar, aqueles que começam a rir, aqueles que começam a pular, aqueles que sentem algo diferente dentro dele, uma força, uma paz. Ou você pode apenas sentir sem ter manifestações nenhuma, mas se acontecer, nós temos que nos alegrar diante de Deus. E eu sempre digo aqui, torno a falar, não se envergonhe das manifestações que o Espírito Santo pode trazer na tua vida quando ele te encher. Muitas vezes nós bloqueamos essas manifestações. Por quê? Por quê? Vergonha, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. E eu sempre falo, só não faça isso na carne. Porque muitas vezes as pessoas fazem isso para se mostrar mais espiritual. Mas se o Espírito Santo te encher, e há diversos lugares que o Senhor pode fazer isso. Às vezes na sua casa, quando você está de joelho, porque nós achamos que o Espírito Santo só vai nos encher quando eu estiver num culto avivado, quando tiver um pastor, um profeta, uma mulher de oração, ali o Espírito Santo vai se manifestar. Ele vai se manifestar aonde você buscar, aonde você desejar. Então, se o Espírito Santo te encher de alguma forma, né, porque não dá nem para explicar como ele faz isso, e vier manifestações, não retenha o Espírito Santo. Porque o que acontece? Né? Eu creio que é assim. Se ele vem, ele quer se manifestar e você bloqueia, o que pode acontecer? Ele não vem mais. E eu creio que cada um de nós queremos esse enchimento e nós vamos ver aqui o porquê. Né? Isso não é só para você mostrar para as pessoas. Então, o som, ele veio como um som impetuoso. E no mesmo versículo 2 diz, ele encheu toda a casa. Mesmo sem ser visível. Jesus compara essa vinda do Espírito Santo, ele veio como um vento impetuoso. Você vê o vento? Não. Mas você sente. Foi assim que ele veio. E por que eu quis
frisar nesse versículo, encheu toda a casa. Porque quando ele vem, ele enche o lugar. Mas o que acontece? Ele enche, e nós vamos ver depois, no versículo 3 diz, e ele apareceu como língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. O lugar estava cheio da presença do Espírito Santo. Mas ele fala, a palavra diz, ele pousou sobre cada um. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes na igreja, há um ambiente que o Espírito Santo vem e ele enche o lugar. Ele vai pousar sobre cada um que não bloquear, sobre cada um que não reter. Então ele vai vir para aquele que deseja, para aquele que abre o coração, para aquele que busca esse enchimento. Mas aqui diz no versículo 4, no versículo 3 diz, eles pousaram sobre cada um e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Por que todos ali ficaram? Como eu falei, às vezes nós estamos na igreja, vem o mover do Espírito Santo sobre a igreja, uns recebem, outros não. Por que aqui fala todos ficaram cheios? Porque eles estavam se preparando, eles estavam ali há 10 dias. 10 dias fazendo o quê? Orando. 10 dias, porque Jesus falou, não sai de Jerusalém. Fique no mesmo lugar que eu vou enviar o Espírito Santo. E eles receberam porque eles estavam desejando, porque eles estavam em obediência, porque eles obedeceram aquilo que Jesus falou. E todos, no mesmo versículo 4, e começaram a falar em outras línguas. Então, a evidência, como eu falei, ele estava como um vento, não era visível. Mas a evidência clara desse evento incrível, que eu acho que deve ter sido, como eu queria estar nesse lugar, nesse dia, deve ter sido algo maravilhoso. O que aconteceu? Eles estavam cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, a evidência, há teólogos que falam que não precisa falar em línguas para ter essa evidência, mas eu creio, não sou teóloga, mas eu creio que o enchimento, já que aqui no Pentecoste diz, ele veio e o Espírito Santo veio, o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em língua. O que ele está falando? A evidência é que quando ele vier e te encher, você vai orar em línguas. É por isso que sempre eu estou motivando a igreja, ora em línguas, invista tempo orando em línguas. Não é que só isso faz você ser cheio, mas é um dos pontos que nos faz nos encher do Espírito Santo. Amém? Então, o meu propósito nessa manhã, através dessa palavra, é você perceber o valor e a importância de ser cheio do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja há anos e não valorizamos esse enchimento. Há pessoas que às vezes é batizada com o Espírito Santo, ora em línguas, mas não pratica. Então, esse presente de Deus, esse poder de Deus, que poderia vir sobre a sua vida, acaba como um fogo, que se você não for colocando lenha, o que acontece? Ele vai se apagar. A mesma coisa, eu posso ser cheia do Espírito Santo, se eu não colocar lenha nesse fogo todos os dias. Como, pastora? Orando, lendo a Bíblia, jejuando, participando dos cultos para nos encher também juntos. Se eu não puser lenha, esse fogo se apaga. É por isso que muitos crentes, muitas vezes estão todos os domingos na igreja e muitas vezes eu estou frio espiritualmente. Eu não sinto, as pessoas cantam louvor, choram, se derramam e eu não sinto. Por quê? Talvez a tua fogueira está apagando, você não está colocando lenha nessa fogueira, através da oração, através da adoração, através da vida com Deus. E lá em Efésios, vamos mais para frente aqui, Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim, como eu falei, hoje nós vamos estar falando sobre a importância de você ser cheios do Espírito Santo. Amém? Diz assim,
Paulo diz assim, à igreja de Éfeso: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vem, eu tenho que deixar ele me encher. Abrir meu coração para que ele me encha. E outra coisa, ser cheio do Espírito Santo é um mandamento. Ele fala, enchei-vos. Ele não diz, se der, você se enche. Se você sentir, se enche. Ele fala, encham-se. Não é uma sugestão, é um mandamento, é uma ordem de Deus. E quando eu não obedeço à ordem de Deus, o que eu estou fazendo? Pecando. Eu estou pecando. Então, quando eu não me encho do Espírito Santo, quando eu não tenho esse desejo, eu estou em pecado. Por quê? É uma ordem de Deus. E vou falar mais, não é para pessoas especiais. Não é para aquele crente que já tem anos só, né? Para essas pessoas também. Anos de igreja, conhece tudo da Bíblia. Esse enchimento é para todos nós. Não tem pessoa especial. É para o pastor. É para o líder de PG. É para aquela irmã de oração. Não. Esse enchimento é para todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus e abre o coração e deseja mais de Deus e deseja ser usado por Deus. E quando ele diz, enchei-vos. Outra coisa, quando ele diz enchei-vos, algumas versões diz assim, vá se enchendo. Por que diz vá se enchendo? Porque o enchimento do Espírito Santo de ontem não vale para hoje. Às vezes, ontem que eu digo, ou no passado, ou a semana passada, ou quando você se converteu, esse enchimento vinha, você tinha um amor por Deus, uma vida de devoção, de oração, de jejum, alegria de estar no culto. O Espírito Santo estava borbulhando, né, o modo de dizer, no seu coração. Mas, com o decorrer do tempo, você não foi colocando lenha nessa fogueira. E o que aconteceu? Esse enchimento foi se esfriando. Essa presença de Deus foi se esfriando. Então, nós precisamos entender que quando ele diz, vá se enchendo, encham-se, ele fala todo dia, encha-se. Uma das formas, e não é só essa, como eu falei, é orar em línguas. E eu lembro quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu não lembro o nome da pastora, né, que ela já até faleceu, Eni. Depois que eu desejava muito orar em línguas, eu achava aquilo. E ali eu fui batizada com o Espírito Santo. E depois que ela orou, depois que eu já tinha, né, a gente já estava conversando sobre o batismo, eu lembro que ela falou assim: olha, não para de orar em línguas. Se você estiver lavando louça, ore em línguas. Está no ônibus, ore em línguas. Está na rua, ore em línguas. Claro que eu não vou ficar 24 horas, mas quando eu senti no coração, foi isso que ela colocou. E o que aconteceu? Muitas vezes, a nossa linguagem é só aquela do dia que você foi batizado, porque você não coloca em prática. Então, nós precisamos estar nos enchendo sempre. Eu posso estar, como é que fala? Um tanque vazio, primeiro que, abrindo um parênteses, para que o Espírito Santo venha e te encha, nós precisamos estar vazios do pecado, vazios da nossa carne. Então, antes de mais nada, pedir perdão a Deus, colocar diante de Deus tuas fraquezas, seus medos, e pedir para o Senhor. Pedir, Senhor, me enche. Eu quero mais do Senhor. Eu quero ser usado nas tuas mãos. Eu quero ter experiências novas com o Senhor. E eu vejo que muitas vezes, eu não estou falando só da Kairos, muitas vezes as pessoas até cobram. Por que não acontecem as coisas? Né? Por que a gente não vê milagres? Por quê? Porque pode ser que nós, como igreja, não estamos nos enchendo. E Deus não quer usar, não é só o pastor, a pastora. Esse enchimento é para todos nós. Então, o enchimento, esse enchimento você recebe, você mergulha em Deus. Você anda com Deus. É o próprio Espírito Santo agindo assim 100% na nossa vida. E esse enchimento do Espírito Santo, ele é para não só fazer a obra de Deus, mas nós vamos ver mais para frente, é para nos edificar. Quando nós estamos frios espiritualmente, comece a investir tempo, 1 hora orando em línguas direto.
A gente parece meio doido, né? Às vezes o diabo vem com aquele pensamento, que besteira, ficar orando em línguas. Mas vocês não têm ideia, irmãos, como isso faz com que a nossa fé seja fortalecida. E não é só para isso, não só para edificar. Quando o Espírito Santo nos enche, há uma medida nova de discernimento, você começa a ter mais, ouvir mais a voz dele, discernir o que é de Deus, o que não é, discernir as tuas escolhas, isso eu posso fazer, isso eu não posso. Então, esse enchimento tem N propósitos na nossa vida, por isso que nós devemos buscar. Mas aí, vamos voltar lá para Atos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. A partir... Nós já lemos esse, mas vamos voltar lá. Eu quero estar compartilhando algo mais uma vez sobre esse versículo. Diz assim: mas receberão poder quando receberem o Espírito Santo sobre vocês. Mas ele diz assim: esperem, vocês receberão poder, mas esperem. O que foi que eles fizeram enquanto esperavam? Porque Jesus, ele não disse, vocês ficam 3 dias orando que o Espírito Santo vem. Vocês ficam 2 horas orando que o Espírito Santo vem. O que ele falou? Fique lá, reunidos, e esperem que eu derramarei o Espírito Santo. Eles sabiam quantos dias eram? Não. Mas o que eles fizeram enquanto eles estavam reunidos? Como eu já disse, eles estavam em oração. E eu estava pesquisando, eu falei, Senhor, eu não me lembro, não me recordo quantos dias eles ficaram ali. Né? E pesquisando eu vi 10 dias eles ficaram em oração. 10 dias para que o Espírito Santo viesse. Isso porque eram homens que andavam com Jesus, que sabiam o que Jesus falava, que tinham intimidade com Jesus. E nós? Às vezes, para orar, como Jesus falava, nem 1 hora a gente consegue. Às vezes, hoje eu estava até vendo, hoje ou ontem, eu não lembro, acho que foi ontem, eu estava vendo um trechinho de uma pregação de uma pastora. Eu acho que até coloquei no grupo das mulheres, depois vocês orem. Que ela diz assim, que há estágios no tempo da nossa oração. Você entra para orar, é que nem no tabernáculo, né? Tem a entrada, o santo lugar e o santo dos santos. Até você chegar no santo dos santos, onde tem a presença real do Espírito Santo, há um caminho. E nós temos que ultrapassar esses caminhos. Então, por isso que eu falo que nós podemos orar em qualquer lugar, mas esse tempo a sós com Deus é quando nós vamos entrar nesse lugar. E nesse caminho, o que ela diz? Primeiro você entra para orar, vem a preocupação, aí a louça que eu tenho para lavar, você não consegue entrar, né? Vem as distrações na mente. Aí você supera, continua orando. Não estou tintindo, quem falava assim, não estou tintindo nada? Tua mãe. Não estou sentindo nada. Você não precisa sentir nada. Continua orando. E aí, entra no santo lugar. Você já começa a sentir a presença de Deus. E quando você continua orando, que passa por esses obstáculos, aí a presença do Senhor vem. Ali você toca o Senhor, ali você ouve o Senhor. Então, eles estavam ali. E eles viram os céus abertos porque eles esperaram orando. E muitas vezes, dentro das igrejas, né, não estou falando só da Kairos, muitas vezes na igreja as pessoas esperam ser cheias quando? No domingo. Eu vou no culto. Ali, eu preciso ir no culto hoje. Eu estou me sentindo frio, espiritualmente. Irmãos, aqui é o lugar que você já tem que vir queimando. Aqui é o lugar que você vai juntar com outros gravetos que já estão pegando fogo, para que a unção e a presença de Deus venha sobre esse lugar. Eu não tenho que esperar a semana toda. Não vejo a hora que chegue domingo para a gente orar junto. Eu sinto tanta presença de Deus ali. Eu não vejo a hora que chegue domingo para estar louvando. Nossa, quando eu louvo com os irmãos, isso tem que acontecer todos os dias. O nosso culto ao Senhor tem que ser todos os dias.
Por isso que eu falo tanto sobre oração, sobre jejum, sobre nós termos esse tempo devocional com Deus. Para que esse mover do Espírito Santo, como aconteceu com esses homens e essas mulheres que estavam ali por 10 dias orando, venha sobre nós. Então, às vezes nós queremos o poder sobrenatural de Deus se manifestando na igreja, mas nós precisamos entender, a oração vem antes do mover sobrenatural de Deus. Como eu posso desejar que Deus opere milagres, que as vidas sejam usadas com dons espirituais, se nós como igrejas não temos tempo de oração? Às vezes não temos individual e às vezes não temos como igreja. E não é só na Kairos, eu converso com outros pastores. Se você marca um almoço, se você marca um evento, a igreja está em peso e ainda traz visitante. Mas se você marca uma reunião de oração, é 2, 3 gato pingado. Por quê? Como nós vamos ver o manifestar sobrenatural de Deus? Ali ele estava unido no mesmo espírito, buscando ao Senhor, orando ao Senhor. Então, o que nós temos que começar a fazer hoje? Se nós queremos ver o mover sobrenatural de Deus sobre a nossa igreja, sobre nossas vidas, nós precisamos ter uma vida de oração. É interessante que eu já vi pregadores, né, na internet, às vezes, quando eu ouço, às vezes menosprezando a vida de oração. É como se nós tivéssemos, a nossa geração, é como se tudo mudou, tudo é novo. Não preciso orar. Deus conhece o meu coração. Deus sabe do meu tempo. Deus sabe que eu estou cansado. Deus sabe. Pode estar tudo assim, além, né? Como é que fala? A geração do futuro. Mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. O que ele colocou na palavra para ontem serve para Deus também. Para nós também. Então nós vamos entender. Se nós desejamos, eu não sei se esse é o desejo do seu coração, é o meu. Eu desejo ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Eu desejo ver cada um dos irmãos sendo usados com poder, com autoridade. Não só dentro da igreja, onde você estiver. Está no teu trabalho, tem alguém doente, você impor as mãos e declarar a cura sobre aquela pessoa e ela testemunhar que foi curada. Alguém pediu um conselho para você e você, cheio do Espírito Santo, dá uma direção e depois você vê o testemunho dessa pessoa falando: nossa, Deus te usou. Deus te usar para uma palavra de conhecimento. Deus está me mostrando que está acontecendo isso com você. E Deus manda te dizer. Sabe quando isso vai acontecer? Quando nós estivermos cheios do Espírito Santo. E aí, nesse mesmo capítulo 1, versículo 4 diz assim: certa ocasião, nós vamos ler muitas vezes esses versículos. Certa ocasião, enquanto comia com eles, ele deu ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai. Promessa do Pai, da qual falei a vocês. Esses esperem também. O que está dizendo para nós? Reparem que a palavra de Jesus, que Jesus disse aos discípulos, o que ele estava falando? Jesus não queria que eles trabalhassem na obra antes de ser revestido do poder de Deus. Ó, não saiam, não vão fazer nada. Vocês vão ser usados com milagres, vocês vão falar da minha palavra, mas espera. Primeiro vocês precisam ser revestidos do poder de Deus. Então, há muitos cristãos que muitas vezes estão trabalhando na obra sem serem revestidos do poder de Deus. Sabe o ativismo religioso? Nós, às vezes, começamos a fazer a obra de Deus no automático. Cantamos no automático, tocamos no automático, pregamos no automático, porque nós aprendemos. Mas o Senhor está falando: espera. Antes de você trabalhar, o que você tem que fazer? Sejam revestidos do poder de Deus. Até para ficar na porta, Bel e servos, Klebe, nós precisamos estar revestidos do poder de Deus. Como assim? Então, como eu não estou fazendo isso, eu vou deixar de fazer? Não.
Deus está falando, se você não faz a obra de Deus sem esse revestimento, comece a fazer a partir de hoje. Nós temos que nos preparar desde a segunda-feira, aliás, desde o domingo à noite, né? Ou até quando sai do culto, nos preparar para o próximo culto, nos preparar para a semana que Deus vai estar nos dando. E se eu tenho ministério, não é na última hora. Se eu vou pregar, eu sempre falo, né? A gente gosta de fazer, nós gostamos, né? A gente gosta não. Nós gostamos de fazer a escala, e eu gosto. Antigamente, na semana, né? Logo que a gente começou como igreja, a gente praticamente falava em cima da hora, ó, domingo dá para você pregar? Domingo, né? Os pastores. E depois nós começamos a entender que havia necessidade de ter uma escala. Por quê? Para nos preparar. Eu gosto de me preparar antes, orar antes. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer falar? Há momentos, né? A gente sempre conversa isso, eu e a Nívia, né? A pastora Nívia. Há momentos que não vai dar para você se preparar na semana. Vai ser na última hora, porque acontece N coisas na semana, não deu tempo. Aí no sábado, estou falando de pregação, ou dos professores, ou dos músicos, não deu tempo se aperfeiçoar, não deu tempo. Isso tem que acontecer uma vez e nunca. Eu tenho que sempre estar preparado. Antes de eu trabalhar para Deus, eu tenho que buscar o quê? Esse poder de Deus. E nós precisamos entender. Por que nós precisamos desse enchimento? Por que nós precisamos desse poder de Deus sobre nós? Porque quando nós estamos vivendo no poder do Espírito Santo, guarde bem, aparecem 3 características na nossa vida: autoridade, unção e ousadia. Você vê que a pessoa está cheia do Espírito Santo quando ela tem essas 3 características. E isso não é só para o pastor, isso não é só para o professor, para o líder, isso é para todos nós. Nós precisamos andar como crentes com autoridade, com unção e com ousadia. Primeiro, autoridade. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos autoridade espiritual. Quando eu estava, né, orando sobre isso, me veio um exemplo que eu acho que vocês já ouviram, de policiais, né? Outro dia eu estava até comentando com o pastor, eu falei, gozado, se a gente vê um policial, é a paisana que fala, né? Quando ele está com uma roupa comum. Você passa por ele, mas quando você vê ele com aquela vestimenta, parece que, por mais franzino que ele seja, parece que ele é não é assim? Você olha, nossa, policial. E ele também se sente. Ele tem uma autoridade. Sabe o que acontece quando você está cheio do Espírito Santo? Os demônios olham para você. Você não vê, mas há uma autoridade sobre a sua vida. Há uma vestimenta espiritual sobre nós quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Essa autoridade está faltando para nós, essa autoridade está faltando para a igreja. Antigamente, eu lembro, e eu já fui católica também, praticante, as pessoas às vezes perguntavam, você é católico? Tinha uns que respondiam sim, outros respondiam não. E muitos recebiam, e hoje em dia muitos são assim, né? Eu sou católico, mas não praticante. Já ouviram isso? Aquele católico que não vai na igreja, mas é católico, né? Mas o que aconteceu com o decorrer dos anos? Hoje em dia, você ouve, não é mais de católico, é de crente. Você é crente, você é evangélico? Sou cristão, sou crente, sou evangélico, mas não praticante. O que quer dizer isso? O não praticante, ele vai no culto quando dá, e geralmente não dá. É isso. Dizima quando pode, na correria, ora quando dá, lê a Bíblia quando dá, mas eu sou crente. Sabe por que isso? Sabe por que falta essa autoridade? Sabe por que existem esses crentes, cristãos não praticantes? Porque falta disciplina. Nós, como praticantes da palavra de Deus, nós precisamos ter disciplina, hábitos.
E nós precisamos trabalhar para que esses hábitos, é claro que todos nós, temos coisas que às vezes nos impedem. Como eu falei, de vez em nunca tem que acontecer isso. Mas eu tenho que criar hábito. Oração é disciplina. Jejum é disciplina. Leitura da Bíblia é disciplina. Entregar o dízimo é disciplina. Chegar 5 minutos antes do culto é disciplina. Estar no culto é disciplina. Eu vou me disciplinar. Eu vou ter meu tempo de oração. Eu vou me disciplinar. Por que nós nos disciplinamos no trabalho, no estudo? Eu estou na faculdade, mas eu vou quando eu quero, né, Igor? Não, não é o caso dele. Só estou dando um exemplo que ele está na faculdade. Você falta? Hein, Igor? Não. Todo dia ele está lá no horário. No trabalho. Tem que estar pontual, né, Fernando? Trabalha para isso. Tem uma disciplina. Todos nós temos, mas você se esforça. Porque depende de ônibus, depende de condução, depende de trânsito. Não estou falando só do Fernando, todos nós. Mas por que não somos disciplinados para tudo? Menos para as coisas de Deus. Por que nós não forçamos? Porque disciplina requer o quê? Esforço nosso. Eu tenho certeza que aqueles que levantam 5, 6 horas da manhã para ir trabalhar ou para levar os filhos na escola, é fácil. Às vezes você levanta capengando de sono, vontade de ficar na cama e com esse frio. Mas você tem que disciplinar. Eu tenho que ter uma disciplina, eu tenho que ter hábitos. Como eu tenho o hábito de escovar, hábito de comer, hábito de trabalhar, horário para trabalhar, horário para estudar. Eu tenho que ter disciplina na minha vida. Como eu falei, não é fácil. Mas para nós sermos cheios do Espírito Santo, se você quer ter autoridade, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa a começar a ter disciplina. Mudar os seus hábitos. Se você chegar atrasado no trabalho, todo dia, fala, não, eu preciso mudar isso. O que eu preciso fazer? Eu tenho que pegar outro ônibus? Eu tenho que levantar mais cedo? Mas você vai fazer seu corpo acostumar. Eu lembro que, agora eu parei um pouco, né? Mas eu sempre falei para a igreja, eu não consigo orar de madrugada. Eu não consigo levantar 5 horas, 6 horas para orar. Meu horário era sempre 8, 8h30, né? Que aí eu já despertei. E há uns 2 anos atrás, a Edilene me chamou para participar de um grupo de oração. Foi para tratar comigo aquele grupo, eu acho, porque já acabou, né? E o grupo, quando falou, que hora é? 6 horas da manhã. Falei, não. Não. 6 horas da manhã eu não consigo. Não consigo. É muito cedo para mim. O meu tic-teco não funciona nesse horário. Mas aí, eu falei, eu quero ver como é. E no primeiro dia, irmãos, como foi difícil. Porque eu costumo levantar 7, 7h30. E às vezes até acordo antes, mas eu gosto de ficar ali um pouco. E aí eu comecei a gostar daquele momento de oração. E o que eu fiz? Comecei a me disciplinar. E todo dia eu colocava o relógio para despertar. Naquele horário, para participar da oração. O que aconteceu? Os primeiros dias foi fácil? De jeito nenhum. Só que acabou o grupo. E agora eu acordo esse horário. Eu acordo. Por quê? Eu me disciplinei. Foi difícil? Foi difícil. Hábito, né? O trabalho, o cérebro começa a trabalhar. Eu ainda não cheguei no ponto da minha mãe, que já está 3 horas da manhã. Deus precisa fazer uma obra na minha vida, porque ela está acordando todo dia 3 horas. Esse horário eu ainda não consigo. Mas quem sabe lá na frente Deus prepara. Não que essa oração seja mais poderosa do que aquele que ora meio-dia, do que aquele que ora... Cada um tem um horário. Então eu tenho que buscar um horário que adapte a minha vida, que adapte, mas eu não posso deixar de orar. Então, se nós queremos ter autoridade e ser cheio do Espírito Santo, precisamos começar a ter disciplina. O culto começa às 9h, vamos nos disciplinar do domingo. Que hora você tem que estar acordado para estar aqui às 9 horas? A equipe de louvor, e eu às vezes até alguns professores eu vejo, a equipe de louvor está aqui 8 horas.
todo domingo eles estão aqui para ensaiar o louvor, às 8 horas da manhã. Eu imagino que eles que já acordaram a semana inteira cedo, têm que acordar no domingo para estar aqui. Mas eles têm uma disciplina, eles têm um compromisso. Porque quando nós temos uma disciplina espiritual, o nosso compromisso não é com o pastor, é com Deus. Por que nós não conseguimos chegar 9 horas ou 5 minutos antes? Nós precisamos começar a nos disciplinar. E tome cuidado. E eu também, porque às vezes tem domingo que eu me atrapalho, eu acabo chegando aqui 9h10. Mas eu preciso mudar isso. Porque nós precisamos tomar cuidado. Que nós achamos que Deus não está vendo. Ele está vendo, sim. Como é que nós fazemos as coisas lá fora para os homens e como nós fazemos as coisas aqui dentro para Deus? Amém? Então, a característica daquele que está cheio do Espírito Santo, ele tem autoridade. Lá no Mateus, não precisa abrir, eu vou ler. Mateus 28:18 diz assim: Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus falou que tudo que ele fez nós faríamos ainda maiores. E ele fala aqui: eu tenho autoridade, né? Me foi dada autoridade. Então ele pregou com autoridade, ele curou com autoridade, ele lidou com os espíritos malignos com autoridade, ele ensinou com autoridade. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Toda a autoridade foi dada a ele, porque ele era cheio, ele tinha disciplina de oração. E foi só para ele? Não, porque ele falou para os discípulos que vinha o poder, vinha a autoridade sobre a vida dele. E quando a pessoa tem autoridade vinda do alto, nós podemos perceber que na Bíblia, Jesus não fazia longas orações para os enfermos serem curados. O que nós vemos é Jesus usando autoridade. Ele chegava e falava: seja curado, seja livre. Levanta e anda. Ah, irmãos, como eu quero um dia ver isso na minha vida e na vida da igreja. A gente ter essa autoridade. De não precisar fazer longas orações. Sabe por que a gente faz muitas vezes? E eu me incluo. Porque às vezes há em nós falta autoridade e há um pouco de incredulidade. Você está orando, e se eu orar e não acontecer? E se eu orar a pessoa não for curada? E se eu orar? E se? Porque nem nós, muitas vezes, acreditamos na autoridade que Jesus já nos deu. Enquanto eu orava, algo Deus me mostrou. Tem muitas pessoas aqui dentro da igreja. Não mostrou as pessoas, viu? Pode ficar sossegado. Mas mostrou que há muitas pessoas vivendo sem poder espiritual. Nenhum. Mas eu creio que Deus vai levantar essas mesmas pessoas e você vai começar a andar no poder de Deus. Se esse for o seu desejo, o nosso desejo, eu tenho certeza que nós vamos andar nessa autoridade. Nós vamos dizer para os enfermos serem curados e eles serão. Essas pessoas cheias do Espírito Santo vão andar com autoridade e dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. O negócio que está parado vai andar. A empresa que está falindo vai se levantar. O desanimado vai levantar. Isso é que acontece quando a igreja vive no poder de Deus. E se você consegue começar isso, quantas coisas nós vamos ver. E eu não estou falando isso para Kairos, é nossa vida pessoal. Usar a autoridade que Deus nos deu. E não tem a ver com orgulho espiritual. Eu sou o cara, eu tenho o Espírito Santo, quando eu oro as coisas. Não. Sempre, tudo, para a honra e glória do nome de Deus. Porque não é você. Você está cheio do Espírito Santo. Deus está te usando com autoridade. Mas não é você. É aquele que está em você. Então a honra é
dele. Se você prega bem, se você toca bem, se você canta bem, se você ensina bem, se Deus te usa lá fora, não é você, não sou eu, é Ele. É Ele em nós. Nossa igreja precisa andar nesse lugar de disciplina. Porque quando há disciplina, há autoridade. Amém? Outra característica, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a pessoa que está vivendo no poder do Espírito Santo, aparece outra característica, que é unção. Unção, outros não são, né? Como diz o pastor. O que é a unção? A unção é o derramar de Deus. É quando o Espírito Santo vem com poder numa medida generosa para você fazer o que humanamente você não conseguiria. É isso que está acontecendo comigo aqui. Parece que não, mas eu sou tímida. Parece que não. Parece que não, mas o pastor é tímido. E o fato de nós subirmos num púlpito e pregar a palavra de Deus só pelo Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo. Nós precisamos dessa glória para fazer o que humanamente nós não conseguimos. E na história da igreja, em tempos, muitos receberam essa unção, mas não aproveitaram essa unção. E às vezes acabou se perdendo. E para quem é essa unção? Para quem é essa autoridade? Nós já falamos. O poder do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo é para todos. Lá em Atos 32, 38, 39, não precisa abrir, diz assim: e receberão o dom do Espírito Santo. No versículo 39, a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Então essa promessa, isso não é para mim. Eu não sei nem falar direito. Isso é para todos nós. Eu preciso é abrir meu coração. Eu preciso é desejar, tanto como igreja, como para a minha vida. E qual o propósito dessa unção? Como eu falei, essa autoridade, essa unção é capacitar o crente para um poder tal que por onde ele anda, ele vai fazer o bem e manifestar o sobrenatural de Deus. Não dá para a gente ficar compartilhando, mas o Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, não vem só para mim orar pelos enfermos, expulsar os demônios. O enchimento do Espírito Santo vem para quê? Para mim fazer o bem. Quando eu estou cheia do Espírito Santo, eu vou tratar o meu inimigo, não com mal, mas eu vou amar o meu inimigo. Eu vou orar pelo meu inimigo. Eu vou perdoar aquele que me ofende. Eu vou ajudar aquele que precisa de mim. Porque não sou eu, é Ele. É a misericórdia de Deus. Então, quando a pessoa está cheia de unção, essa unção é contagiante. Não adianta técnica, não adianta tempo de conversão, não adianta teologia para pregar, não adianta carisma para evangelizar, não adianta boa oratória para pregar. Nós precisamos, antes de tudo, de unção. Precisamos, antes de tudo, de nos encher do Espírito Santo. Eu já vi muitos pastores, e tem alguém aqui que a gente pode até testemunhar. A irmã Maria, uma pessoa tão simples, mal abre a boca, mas quando ela ora, que unção. Hoje mesmo, eu cheguei aqui, e eu não sei porquê, talvez pela palavra que eu ia pregar, foi uma luta espiritual muito grande. Parecia que eu ia pregar a primeira vez. Um medo, uma ansiedade. E em casa eu pedi para o pastor orar por mim também. E chegou aqui, aí eu entrei lá dentro, elas estavam orando. E eu estava até tremendo por dentro. Eu falei, ora por mim, irmãs, que parece que eu vou pregar a primeira vez. Não foi isso que eu falei? E eu peguei na mão das duas.
que unção veio sobre a minha vida. Quando elas acabaram de orar, eu falei, Deus é vivo mesmo, porque veio uma paz tão grande dentro de mim. Então não é a oratória. Minha mãe não tem nenhuma faculdade. Dona Maria não tem nenhuma faculdade. Mas a unção. A unção. Isso é para todos nós. Eu posso subir aqui até saber falar e a gente vê quantos, como é que chama esses, coach, né? Que chega, tem uma boa oratória, fala e e às vezes não entra como uma pessoa simples, que às vezes, quantos lugares por aí, há pessoas que mal sabem ler. Mas quando abre a boca, toca o coração, as vidas são tocadas, são quebrantadas. Por quê? Porque nessas pessoas há unção. Então nós precisamos buscar de Deus esse enchimento para que nós possamos ter autoridade, para que nós possamos ter unção. E volto a dizer, unção velha nos sustenta no tempo novo. É hora de nós estarmos buscando uma nova unção. Especialmente, eu digo para aqueles crentes que têm 10, 20, 30 anos de caminhada, 5, 10 anos de evangelho. As experiências que você teve lá atrás, o enchimento que você teve lá atrás não serve para hoje. Eu tenho que buscar uma unção nova. Eu tenho que buscar um enchimento novo todos os dias. Amém? E por último, quando uma pessoa está vivendo no poder do Espírito Santo, aparece outra característica. Então, é autoridade, unção e ousadia. Vamos lá abrir Atos capítulo 4, versículo 13. Pedro e João. O que aconteceu com Pedro? Ele negou Jesus. Por que ele negou Jesus? Porque ele estava com medo. Deus me livre, né? Eu acho que ele pensou de alguém saber que eu sou seguidor de Jesus. Jesus vai morrer na cruz, eles vão me pegar também. Então ele negou Jesus 3 vezes. Mas olha o que acontece. Aqui no capítulo 4, já houve o dia de Pentecoste, como nós lemos no capítulo 2. O Espírito Santo já tinha descido, ele já estava revestido do poder. Aquele Pedro que negou Jesus com medo, olha o que acontece aqui, versículo 13. Que eu não vou ler tudo, mas aqui Pedro se levanta depois do Pentecoste e começa a falar para uma multidão. Aí diz, vendo a coragem de Pedro e de João, e perceberam que eram homens comuns, olha aqui, e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Sabe com o que Pedro estava falando? Não era com povão, era com autoridades. E essas autoridades, vendo que eles eram homens comuns, sem instrução, mas eram cheios do Espírito Santo, ficaram o quê? Admirados com ele. Tudo depois de quê? Depois do enchimento do Espírito Santo. Então, essa ousadia que nós recebemos quando nós estamos cheios do Espírito Santo é uma ação guiada pelo Espírito Santo. Não é uma impudência, uma arrogância. Eu sou ousado, eu tenho isso. Não. É algo, como eu falei, tudo para a glória dele. A ousadia que o Senhor nos dá quando nós estamos cheios. Não é para a nossa arrogância. Não é para o nosso orgulho. Eu peço até licença para falar. Mas no encontro, né, até nós nos emocionamos com o irmão José. Quando nós acabamos a reunião, que formamos o grupo, acho que a maioria estava aqui. Alguém quer dar o testemunho? O irmão José pegou o microfone e falou, hoje eu fui liberto da timidez. E ele pegou o microfone. Por quê? Porque durante o encontro, eu tenho certeza que o coração dele estava aberto para Deus. O Espírito Santo foi enchendo. Quando ele pegou o microfone, a ousadia não era dele. Era o Espírito Santo nele. E por que nós não somos ousados? Porque quando nós falamos, nós estamos reunidos. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Alguém pode orar? Não.
ousadia. Eu não sei orar, mas está pedindo para mim orar, Deus vai colocar as palavras na minha boca. Deus fez algo na minha vida, estamos numa reunião, alguém quer falar, eu quero. Deus fez isso, eu estava assim, fiquei assim. Ousadia. Pedro, os discípulos, homens comuns, pescadores, depois desse enchimento do Espírito Santo, se tornaram tão ousados que morreram na cruz por Jesus. Não tinha mais medo. O enchimento do Espírito Santo tira de nós todo medo, tira de nós toda timidez. Agora, eu coloquei um exemplo de Pedro e como eu falei lá em Atos 2,14, ele negou Jesus. Depois ele pregou para a multidão. E quantos foram ali através da ousadia dele? Quantos foram ganhos para Jesus? E hoje em dia, nós não conseguimos evangelizar ninguém, trazer ninguém para Jesus, porque nos falta essa ousadia, porque nos falta esse enchimento do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é como diz aquele louvor, não sei se vocês conhecem, da Fernanda Brum: Senhor, dai-me filhos. E não é filhos naturais somente, filhos espirituais. Senhor, me usa. Senhor, eu quero ousadia para onde eu estiver, eu falar de Jesus. Esse mesmo Pedro, tímido, medroso, depois da unção, tem tantas passagens, mas eu coloquei uma aqui, Atos 9, versículo 32. Isso Pedro já estava andando, já estava falando de Jesus, tinha perdido todo o medo, toda a timidez, o Espírito Santo estava usando a vida dele. E olha o que diz, aqui tem 2 testemunhos, mas eu vou ler só um. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lídia. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. E disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. E todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. O que Pedro recebeu? A autoridade. A mesma autoridade que havia em Jesus. Ele simplesmente disse: levante-se e arrume a sua cama. Ele fez como Jesus. Não eram orações longas, mas havia uma fé viva dentro dele. Havia um enchimento do Espírito Santo sobre ele. Havia o quê? Autoridade, unção e ousadia. Irmãos, isso é para nós também. Nós precisamos buscar, nós precisamos nos encher para que nós venhamos ter essa mesma autoridade, essa mesma unção, essa mesma ousadia. E diante de tudo isso que Deus nos falou, nós como Igreja Kairos precisamos fazer um alinhamento, um novo alinhamento. Fazer desse lugar um ambiente favorável para que o sobrenatural de Deus venha. E quem vai fazer esse ambiente, quem é? As intercessoras? Os pastores somente? Não. Todos nós, nos relacionando diariamente com o Espírito Santo. Então nós não vamos ser uma igreja comum. O extraordinário vai acontecer em nome de Jesus. Nós só precisamos crer. Nós só precisamos nos colocar na presença de Deus. E quando eu orava essa palavra, eu lembrei do Léo no encontro. Quando ele foi dar o testemunho, ele falou: nossa, Deus fez muito, mas eu vim com uma expectativa, eu nunca participei de um encontro, eu achei que, como é que você falou, Léo? Que e gerar frutos.
Mas nós vamos querer ver também, eu lembrei de você, Léo, nós vamos ver sim, em nome de Jesus, coisas visíveis. Esse é o desejo do meu coração. Coisas visíveis acontecer. Nós não vamos ser uma igreja comum. E eu sei que todos que estão aqui têm esse coração, têm esse desejo. Então não deixe que as distrações do dia a dia te impeçam de buscar esse sentimento. De você tirar um tempo maior orando em línguas. Se você não é batizado com o Espírito Santo, peça esse batismo. Peça esse poder de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém?